comigo aqui na bancada a Márcia Costa e também a Letícia Orlandini, integrantes da equipe Tchê Rosa, para falarmos desse projeto social, para falarmos dessa equipe de canoagem e para falarmos também desse evento que vai acontecer em Lajeado, o Encontro de Remadoras Sobreviventes do Câncer de Mama. Bom dia, meninas. Prazer tê-las aqui comigo. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes. Vou começar perguntando o seguinte. Tchê Rosa surgiu quando e com qual objetivo? A gente, em algum momento, já fez essa prosa por aqui, mas sempre nós temos alguns ganchos específicos. Então, vamos resgatar para a nossa audiência, surgiu quando e com qual objetivo? Sim, eu vou fazer uma breve historinha sobre como nasceu a Tchê Rosa. Em 2019, o Edson Silva, né, da ECA. Um abraço para ele. Ele foi a um campeonato na USP com a esposa e o João. Foram um campeonato do filho deles. E lá eles encontraram o Dragon Boat, e o Dragon Boat cheio de mulheres de camisinha rosa sobreviventes do câncer de mama. Então eles acharam isso muito bacana. O Dragon Boat é uma embarcação. É uma embarcação. É uma embarcação chinesa. Cabeça e rabo de dragão. Então, eles acharam bastante interessante. Vieram com essa sementinha dentro deles para chegar aqui em Lajeado e fazer. E foi o que fizeram. Né? Eles começaram juntando um pouquinho de mulheres para remar numa canoa havaiana. Ponto inicial. Aí, a coisa foi amadurecendo. A gente foi se inteirando do movimento de remadoras rosas do Brasil. E a equipe Tchê Rosa foi criada. Né? A gente, num treinamento, a gente estava lá, você precisava de um nome, a equipe. Uma das nossas integrantes, que é a Andrea Hetting, falou assim... Um abraço para ela também, uma querida. Depois de algumas sugestões, falou assim, por que não Tchê Rosa? Aí eu falei assim, uma expressão, né? Tchê Rosa. E depois eu fui estudar para ver se realmente o Tchê Rosa encaixava no nome, né? E a expressão Tchê, ela tem várias origens, né? Ela cata um pouquinho dali, um pouquinho daqui. A indígena quando o índio, quando falava Tchê, ele queria chamar uma pessoa. Ai, a pessoa chegou, alguém chegou. E os espanhóis já, o Tchê é aquele assim, aquela pessoa especial chegou, aquele amigo, aquela pessoa do céu, a expressão que eles usam, aquela pessoa do céu chegou. Então, Tchê Rosa é aquele que acolhe, aquele amigo, aquele que traz para dentro de casa, aquele traz para dentro do peito, como é o relacionamento do gaúcho, né? Inclusive quando compartilha o chimarrão. Exato. Então, Tchê Rosa é isso, é acolher e cuidar dessas mulheres que tiveram câncer de mama. Hoje, nós somos quantas mulheres no Tchê Rosa, no projeto? Na Tchê Rosa, com remadoras mesmo, que são ativas, 18. 18 mulheres que venceram o câncer de mama. Sim. E tem as nossas voluntárias, que temos médicas voluntárias, tem cardiologista, tem fisioterapeuta, tem as amigas voluntárias, que são os nossos braços e pernas. E eu falava com o colega Moisés essa semana aqui na bancada, no Panorama, enquanto divulgávamos a ação de hoje, o Moisés buscávamos, né, essa fala de que quando nós éramos crianças, e também não faz tanto tempo assim, nós tínhamos isso assim, quando a amiga da mãe, uma conhecida, uma vizinha na comunidade teve câncer de mama, ficava com o movimento restrito, não mexia mais o braço, por vezes não voltava a ter esse movimento recuperado, né? Pelo método que se usava, muitas vezes pela doença ser descoberta já em estágio avançado. Claro que naquela época não se tinha esse tipo de informação, então se tinha até um cuidado, eu recordo assim, um cuidado de, agora tem que cuidar para estender a roupa, né? Esse movimento vai ficar ou menor ou reduzido ou com cuidado. E veja que magnífico que a gente está falando, é uma verdadeira revolução. Nós temos 18 mulheres remando. Se tem uma coisa que elas fazem nessa vida é movimentar esses braços. E justamente eu acho que isso é o mais importante do projeto. Mostrar exatamente isso, para dar força para as mulheres que agora estão passando pelo momento do diagnóstico, que é muito difícil, né? Pelo tratamento especialmente. Poder visualizar mulheres que passaram por isso e que hoje têm uma vida ativa, social, de esporte, econômica, né? Mulheres que estão aí, que passaram por todo esse turbilhão e sobreviveram, e que a vida continua. A vida não acaba ali com o diagnóstico, com o tratamento, que é um momento dificílimo e que também é bom trocar com pessoas que passaram por isso, porque aí tem esse acolhimento, enfim, né? Eu penso que esse é o projeto, assim, que consegue realmente
acolher as mulheres que estão passando por isso. Acolher no sentido de mostrar que a vida continua, que outras já passaram por isso e que tem luz no fim do túnel, né? E continua com grandeza, né? Exatamente. E isso é quase recente, porque isso começou no Canadá, com o Dr. Dom, que ele resolveu colocar 22 mulheres dentro de um Dragon Boat, que significa justamente tudo isso, acolhimento, resignação, mudança, entendeu? E objetivo, união, por isso o Dragon Boat, né? Então ele fez esse estudo que durante 6 meses ele remou com essas meninas e depois desses 6 meses foi comprovado que só trouxe benefícios. Essas 18 mulheres remadoras, aliás, aproveitar aqui, a gente mandou um abraço para a Andréia, né? Para todas essas mulheres que estão lá integrando essa equipe. Elas têm qual faixa etária? Bem, são jovens, né? Na maioria são abaixo dos 40. Né? Tem algumas... Acima dos 60, eu e mais 2. Temos no intermédio aí, mas a maioria são jovens, são bem jovens. Mulheres jovens que venceram câncer de mama. Que venceram câncer de mama. Olha só, muito significativo todo esse enredo. Gurias, o Dragon Boat é uma embarcação específica. Nós temos aqui? Não. Nós tínhamos uma emprestada que era de Estrela, que foi um projeto que o Edson fez lá, né? Mas ela, inclusive, foi avariada na enchente. E o nosso objetivo, como nós somos uma equipe independente, nós temos uma associação própria agora, é ganhar esse barco, comprar esse barco, né? Então, todo esse nosso trabalho hoje é em função da conquista desse Dragon Boat. A Tia Rosa é uma organização sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Quanto que custa essa embarcação, Márcia? Hoje ela está 27.280. 28 mil reais nós teríamos essa embarcação. Sim. Existem competições específicas nessa categoria? Existem nacionais e internacionais. Inclusive, está se rondando por aí, pelo Brasil, que nós vamos ter o Pan-Americano na Bahia, eu acho. E aí, como que funciona para nossa equipe para participar? É possível? É possível. A partir do momento que a gente estiver com o treinamento no Dragon Boat, pode-se fazer uma seleção daquelas meninas que gostariam de participar de uma competição, porque não é obrigado, né? Aí teria que ser um treinamento diferente, mais intenso, mas existe a possibilidade, porque, por exemplo, nós teria uma seleção agora que iria para a França. Acabou que não teve. Mas aí faria uma seleção, igual os outros esportes, né? Dentro dessa modalidade. Dentro dessa modalidade, mas tem. Mas para participarmos dessas competições, nós temos que treinar dentro da embarcação do Dragon correta. Boat. Hoje a embarcação que vocês usam segue sendo um empréstimo? Hoje nós não usamos embarcação nenhuma. Hoje a gente está sem remar. Por isso a urgência de conseguir apoio para comprarmos o barco. Desde a enchente vocês estão sem remar? Desde a enchente, sem remar. Porque não há embarcação. Tá, mas nós vamos ter que ajudar. A nossa audiência vai ter que vir agora e nos ajudar de alguma forma, gente. Não é possível. Olha só, vamos seguir falando. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso, né? Porque, assim, 28 mil reais é uma quantidade significativa para uma entidade que não tem isso em caixa. Mas também não é o fim do mundo se a gente pensar em mobilizar aí a comunidade a fim de conseguir essa embarcação para que essas 18 mulheres, hoje 18, que esse número poderia aumentar. É a intenção, né? É a intenção. Hoje são mulheres de Lajeado? São. Tem Lajeado, tem de Estrela. A gente poderia aumentar isso. E outra coisa, 27 mil, só que... Isso pode ser diluído. Não é uma empresa, uma instituição que vai ter que tirar 27 mil. A pessoa, se a gente consegue 5 reais, 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, daqui a pouco a gente tem o barco. Exatamente. Bom, voltando a falarmos sobre o projeto. Hoje, sem possibilidade de remar, porque não há embarcação. A embarcação emprestada que era utilizada teve avarias na enchente. Como que vocês se organizam? Como que vocês se encontram? Como que vocês mantêm essas mulheres ativas? Porque eu também entendo que essas mulheres devem seguir ativas, fazendo outras atividades físicas, para quando chegar o momento de remar, estar preparada. Geralmente, a gente se reúne fazendo uma atividade. Por exemplo, o último sábado do mês, a gente tem uma aula de Muay Thai. Opa! Né? E às vezes surge uma aula de spinning, né? Como nós fomos. A gente faz junto, vai fazer uma aula de spinning com alguém, nos oferece um espaço, né? Porque a gente também precisa de um espaço para fazer as nossas atividades indoor, porque nem sempre a gente vai poder também remar. Esse é um outro objetivo. É um outro objetivo, alguém né? que nos apoie com o local, com
um centro de treinamento ou um profissional, enfim, para que a gente possa ter o nosso dia do treinamento, aquele dia específico para estar recebendo mulheres que queiram conhecer o projeto, né? Então, são objetivos do nosso E uma grupo. coisa que a gente precisa, por exemplo, urgente, é o acolhimento dessas mulheres dentro da água. Uma piscina. Entendeu? A gente precisa ter aquela sensação de estar com um colete dentro de uma piscina. Até faria essa pergunta na sequência. Algumas dessas mulheres tinham relação já com a remada, com a água, com o rio? A maioria não. A maioria não. A maioria, e algumas nem sabem nadar e não precisa saber nadar, né? Porque é super seguro. Mas a gente precisa ter essa adaptação. Eu acho importante e seguro a gente pegar as meninas e jogá-las na piscina para ter saber, né? Como é que é a sensação do colete dentro d'água, porque às vezes você se assusta. Né? E até o treinamento pode ser feito num local que não no rio, porque o treinamento no rio, no mar, enfim, né? No meio natural, ele acaba sofrendo muita interferência do clima, Exato. do tempo. Então, tem muitos Chuva. lugares... Exato. Tem muitos lugares onde o treinamento acontece em piscina. Em piscina. Então, são embarcações fictícias, né? Onde a gente consegue estar treinando o movimento da remada, a força, né? A mobilidade dos membros. E eu acho que isso seria super importante para esse treinamento ser realmente consistente para preparar as atletas que gostariam de entrar para o time de competição poder estar representando o Lajeado, né? Que eu acho que já é tão importante que a nossa equipe é a primeira equipe do Rio Grande do Sul. A primeira equipe de remadoras rosas do Rio Grande do Sul é a nossa, né? Existem outras pelo estado? Existe do que vão vir ao encontro de Porto Alegre e de Rio Grande. Que estarão aqui no final do mês. É importante pensar que esse treino na piscina se daria até para aquelas mulheres que não querem competir, mas que querem estar vivendo a experiência e a atividade física. Porque Né? não precisa nem... basta ter o remo e um orientador, né? Que a gente faz na borda da piscina toda a movimentação que precisa. Entendeu? Então precisaríamos de uma piscina e do profissional. De um profissional. Para fazer esse movimento. Bom, gurias, esse projeto, hoje ele se mantém financeiramente de que forma? O Tchê Rosa. Financeiramente de que forma? Nós temos... Ai, gurias, vamos lá. Boas iniciativas, eu sei, é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. Dentro da equipe, nós sugerimos uma colaboração mensal de R$20 por pessoa. Das mas integrantes. é voluntária. Ok. Porque entendi. nem sempre a gente tá com dinheiro disponível, aí um mês vai, outro não vai. E esse é o dinheiro que, inclusive, criou a associação. Né? Para você ver que, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue as coisas. Né? Toda a nossa associação, toda a documentação, toda a burocracia foi feita com esse dinheiro. Com esse caixinha que foi criado dessa Falar forma. dos apoiadores também, né? Nós conseguimos agora já alguns Sim, apoiadores. Pro evento? Isso, quando daqui a pouco a gente já fala. Se eu perguntasse para vocês qual é a principal meta do grupo hoje, é conseguir a embarcação. É conseguir a embarcação. Essa é a principal meta. E para aquisição, nós precisamos chegar nesse valor. Existe uma forma hoje, por exemplo, de contribuir mensal, de se associar? Ou hoje a associação ainda não está estruturada para isso? Nós ainda não fizemos isso, mas está na nossa pauta Tá de no fazer radar. isso, para a gente fazer um carnê, como é feito em outras, a pessoa dá suas cotas. Exato, Né? exato. Essa seria a minha pergunta, vem muito nesse sentido, né? De que daí quem está contribuindo sabe que daqui a pouco é um valor pequeno, não muda o seu orçamento, mas que mensalmente consegue ajudar. Eu fico pensando nessas 18 mulheres que hoje são integrantes. Mulheres que nos ouvem agora, sobreviventes do câncer de mama, ou que estão no tratamento, que recente concluíram. Como que elas fazem para se aproximar? Qual é o critério também para se aproximar? Qual é o critério para entender se elas podem remar, elas precisam de uma orientação do seu médico? Como que isso funciona? Sim, ela tem que estar totalmente liberada. Eu preciso de um atestado médico do cardiologista e do mastologista na liberação dela para atividades físicas. Entendeu? Mas a gente também acolhe aquela pessoa que ainda está no tratamento. Porque só em fazer parte do grupo, das nossas rodas de conversa, já ajuda. Entendeu? E quando ela estiver alta, ela já entra na equipe.
entendeu? Essa pessoa não rema, mas ela participa das nossas atividades, das nossas conversas, porque é um momento que a gente se junta, a gente chora, a gente ri, a gente conta piada, a gente se reconhece. Compartilha história. Compartilha história, porque às vezes a mulher, ela não tem com quem compartilhar. E ali a gente se entende. Uhum. Perfeito, essa troca também é muito significativa. E pode ser uma mulher que recentemente passou pela trajetória, e pode ser uma mulher que daqui a pouco passou por isso há 5, 10 anos. Isso, e está precisando compartilhar, viver, encontrar, né, mulheres com quem ela possa compartilhar essa história. Estão comigo as integrantes da Tchê Rosa, equipe de canoagem que reúne mulheres que venceram o câncer de mama. A sede dessa organização é Lajeado, atendem mulheres ou podem congregar mulheres das mais diversas cidades do Vale do Taquari. São várias as propostas desta organização. Uma delas é atividade física, outra delas é reunir essas mulheres, é compartilhar experiências com as mulheres que já viveram o câncer de mama e mulheres de idades diferentes, mas sem qualquer dúvida, da minha audiência, assim como a minha, chamou muita atenção saber que a maioria das integrantes, das remadoras, são mulheres com a idade em torno dos 40 anos. Porque nunca será um exagero dizer que o câncer de mama não é uma condição das mulheres depois dos 50, depois dos 60. É passível para qualquer mulher, em qualquer faixa etária, em qualquer cidade, em qualquer bairro, com qualquer grau de instrução. A gente não exagera em falar isso mais uma vez, né? Com certeza. E até a importância disso, né? Da questão assim, mesmo as que já estão com mais de 40, tiveram o diagnóstico antes dos 40, né? Já passaram, então, por essa sequência toda de tratamento, enfim. E é importante falar o quanto também acaba combinando a questão do projeto com o cuidado anterior, né? Com a importância de mostrar, assim, o quanto o esporte é importante para a vida, o quanto o esporte salva, né? O quanto é bom estarmos preparados, estarmos com o corpo e com a mente preparados para, se porventura passarmos por um momento destes, desse nível, né? O corpo conseguir enfrentar tudo o que espera, né? Reagir da melhor forma possível. Que a atividade física não seja uma novidade mediante o diagnóstico, né? Que ela já faça parte da nossa vida. Eu entendo, né, meninas, que nós já vivemos um momento infinitamente melhor quando a gente fala de acesso à informação, da atividade física, desse movimento. Eu tinha pouco uma reunião antes de chegar na emissora e pela janela de onde eu estava, eu contei 6 mulheres em momentos distintos que passaram se exercitando. E imagina que isso, de novo, num passado não tão distante, era assim, 1 em 1 milhão, né? E aquela mulher que fazia caminhada, aquela mulher que se exercitava. Hoje a gente está vivendo um momento mais confortável, mas ainda nós temos muito para fazer. Não é à toa que a Índia... não é à toa que a Índia todo sábado passa por aqui insistindo que nós possamos colocar o corpo em movimento. Dia 26 e 27, isso? 26 e 27. O que vai acontecer em Lajeado? O primeiro encontro estadual de equipes de mulheres que sobreviveram ao câncer de mama. Como que vai se dar esse encontro? Esse encontro, ele é específico para as remadoras. Eles vão ter clínicas, vão ter os cursos sobre o Dragon Boat, sobre a história do Dragon Boat, sobre como remar no Dragon Boat, nesses 2 dias. E vai ser num local maravilhoso, que vai ser no Sul Lajeado, né? Que vai estar aberto à comunidade, para que possa ir lá conhecer a Tchê Rosa. Carneiros. Em Carneiros. Como que vai funcionar lá no sábado, por exemplo? Qual horário que começa? Quem quiser ir lá para ver, para conhecer, para se aproximar da organização, também pode. Não necessariamente sejam só... As remadoras terão acesso ao conteúdo específico do evento, mas é uma oportunidade também de haver esse contato com a comunidade. Sim, o evento começa às 9 horas. E vai até às 17h30. No sábado. Nós vamos estar em curso, mas nós temos as nossas apoiadoras, as nossas voluntárias, que vão estar lá, inclusive, com barraquinhas, vendendo os nossos produtos. E aí, tirando qualquer dúvida a respeito do nosso movimento. No domingo, começa mais ou menos, eu acho que é 8h30. E vai, 10 horas tem a cerimônia das flores. E logo após o encerramento. A cerimônia das flores, eu acho que é uma das coisas que todo mundo deveria participar. Como que vai ser? A cerimônia das flores é um momento em que a gente faz uma homenagem àquelas mulheres que tiveram o câncer de mama e já não estão mais aqui.
A gente dá as boas-vindas às novas remadoras e ao nosso propósito. Então, é uma união de sentimentos. É uma cerimônia bem interessante, onde a gente, com flores, a gente homenageia essas mulheres. Isso é no domingo, dia 27, Isso no domingo, às 10 horas. No mesmo espaço. No mesmo espaço, no Sup Lajeado. No sábado, quando você fala vendendo os nossos produtos, quais são os produtos da Tia Rosa? Bom, nós tivemos uma colaboradora, uma remadora que fez produtinhos de crochê. Nós vamos ter várias coisinhas, vários mimos que nós resolvemos fazer para... Com parceiros que vocês elaboraram para essa venda. É uma maneira de aumentar o caixinha. Isso, é uma maneira. Muitas marcas estão apoiando essa iniciativa. Muitas delas. Vamos citar essas marcas? Sim. Nós temos o próprio Sup Lajeado, né, que ele nos apoiou. Temos a Girando Sol, Astro Diesel, Agroclean, Vincenzo Café e a Clínica Imagem de Estrela. As remadoras rosas do Brasil também estão nos apoiando, pois elas vão vir para dar as nossas clínicas, né? A Ervateria Chimango, o Cícero Copelo, Matron Fight, a NF Design, a Ustê Cosméticos, Nação Verde, Academia Hero, o Cron, Galdori, a Unimed do Vale do Taquari, e a Prefeitura Municipal de Lajeado, junto com a CECEL. Um apoio muito importante que nós tivemos, né, Exatamente. Letícia, da Prefeitura, que acolheu bem esse projeto. Nesse dia, nesse final de semana, irão remar? Então, a Porque Prefeitura... eu tenho certeza que a audiência gostaria de ver, por exemplo, né? Por isso Sim, eu pergunto. Nós estamos com 99% de chance de ter uma canoa Isso para a gente, remar. 99 a gente gosta, essa é uma Né? porcentagem É um número alta. legal, um número bonito. Por quê? A Prefeitura, quando acolheu o nosso evento, ela ficou de providenciar essas canoas. Essa canoa que está vindo de Porto Alegre, e eu acredito que esses 99% irão virar 100%. Inclusive, as canoas estando aqui, não só remaremos, como será aberta à comunidade a remar. Olha que legal, que momento especial. Quantos atletas vai reunir esse evento, considerando mulheres de Rio Grande, Porto Alegre? Em torno de 40 a 45 mulheres. Então, são 40, 45 mulheres Porque a equipe de Porto Alegre não vem toda. Vem uma parte. Vem. Porque são 45 mulheres que sobreviveram ao câncer de mama e que hoje são remadoras. Isso. Do Rio Grande do Sul como um todo. Nos treinamentos, na parte do evento que é fechada para vocês terão um conhecimento técnico, é uma Isso. troca profissional mesmo. A respeito do leme, do tambor, das técnicas de remada, até de segurança. Se mulheres que nos acompanham agora venceram o câncer de mama, estão nos acompanhando, elas gostariam de integrar a equipe para já participar desse movimento do dia 26, 27, é possível ainda? Ou não dá mais tempo para participar? Não dá mais tempo por causa dos atestados. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Que é o que precisa de forma... Só entra na água quem tiver um atestado do cardiologista, Perfeito. Principalmente. Não daria mais tempo de conseguir. Não. Mas pode fazer isso durante o ano, se aproximar da Tia Rosa em algum outro momento e participar do evento, só não da parte de conhecimento técnico. Isso. Exatamente. Gurias, quem nos acompanha agora, quer contribuir, quer doar, quer se tornar voluntário, faz como? Nós temos o nosso Pix. Tá lá no Instagram de vocês? Tá lá no Instagram, acho que... Acho que pode passar o teu contato, né? Sim, pra o meu mulheres contato que também, gostariam meu de conhecer telefone, que é 99937-5667. E o nosso Pix é o nosso CNPJ, posso falar? Pode. 54-570-397, 1000 ao contrário, 86, 86. E qualquer dúvida também, o ouvinte pode espiar lá na rede social, no Isso. Instagram, que fica mais fácil de fazer essa... Sim. Já segue a equipe, já fica sabendo dos movimentos. Gurias, quero agradecer demais a participação de vocês aqui, desejar sucesso aí, que nosso próximo contato, vocês já estejam dizendo, Aline, a gente precisa de um espaço lá na rádio para contar que a gente tem embarcação. Se Deus quiser, né, Letícia? É. Minha avó dizia que os martelos estejam batendo no sim, que os martelos no céu estejam batendo no Amém. sim, e que a gente possa contar isso para nossa audiência e congregar mais mulheres que venceram o câncer de mama nessa iniciativa. A gente, claro, volta a se falar sempre que vocês precisarem, mas a gente sempre se cruza também no Parque Rosa, né? Isso. Então, daqui a pouco a gente já começa os preparativos para esse Parque Rosa, que acontece lá em outubro. Sucesso, vida longa essa organização. Muito obrigada. Muito obrigada. Que bom recebê-las aqui. Conversamos com a Márcia e também com a Letícia,